Existem muitas madeiras industrializadas para produção de móveis planejados. Bom, não só para móveis planejados, para outros tipos de materiais também. Mas existem alguns que são mais usuais do que outros. E eu vou falar sobre 3 modelos hoje. Eu sou Amanda Marques e eu vou falar hoje com você sobre a diferença entre o MDF, o MDP e o OSB. Vamos lá. Quando a gente vai começar a fazer a especificação técnica dos nossos projetos, nós não sabemos, às vezes, qual é o tipo de material que eu vou especificar. E eu espero que com o vídeo de hoje eu consiga esclarecer e muito as suas dúvidas. Vamos iniciar, então, com o MDF. Bom, o MDF ele é constituído com fibras de madeira aglutinada com resina sintética e ele é prensado a uma temperatura muito alta. Conclusão, acaba resultando uma superfície lisa e homogênea, uma chapa bem lisinha. Tá? A fabricação do MDF é feita com madeira de reflorestamento. Então, a madeira mais utilizada é o pinus. Por ter uma superfície muito lisa, bem homogênea, ele pode receber vários tipos de acabamento. Desde uma pintura, que pode ser uma pátina, um laqueado, até o envernizado, né? Ou ser revestido com algum tipo de laminação. Pode ser uma lâmina de madeira, pode ser um PVC, pode ser uma melamina, entre outros materiais, tá? Ele possui também uma boa resistência física e mecânica. Então, você pode trabalhar vários detalhes, tanto de alto e baixo relevo nessas peças. Então, é uma matéria-prima muito boa para você trabalhar com vários tipos de recortes da tua peça, ou usar na tua criatividade, conseguir trabalhar ângulos, curvas, elementos que muitas outras chapas não permitem. Então, você consegue trabalhar cantos arredondados, você consegue desenvolver tua criatividade e deixar com que a tua imaginação flua bastante utilizando o MDF, tá? Por ele possuir uma resina sintética na composição dele e sofrer também aquela alta temperatura, as peças já vêm de fábrica com uma resistência a infestações de insetos. Tá? Então, você pode ficar tranquilo com relação a isso. Porém, se você colocar ele num ambiente que já está infectado por insetos, ele pode sim sofrer também essa infestação. Tá? Ele também tem uma resistência bem grande a ambientes úmidos. Porém, ele precisa ser revestido. Ele não pode ter o contato direto com a umidade ou com a água. Tá? Não preciso nem falar, mas áreas externas, então, não pode ser utilizado, porque a ação de chuva sobre a peça estraga. Também ele não tem uma boa condição para ser utilizado sob a ação de intempéries, né? Sol e chuva não rolam com ele. Então, você pode usar a peça revestida em banheiros, cozinhas, áreas de serviço, que não tem problema, desde que a água não tenha contato direto com a peça, porque isso pode acabar deformando a tua peça. Então, por isso que não é indicado. Certo? Você vai encontrar essas chapas em diversos tamanhos, larguras e comprimentos. Mas o que é mais importante você saber é que você encontra também em espessuras de 3 até 60 milímetros, o que vai ajudar bastante no desenvolvimento do teu projeto na hora da escolha das madeiras, tá? Bom, agora, olha que lindas essas peças, feitas em MDF, né? E fazendo com que realmente tenham vários recortes, várias curvas, bem dinâmico o espaço para você poder criar as suas peças, né? Então, você consegue brincar bastante com o MDF. Bom, agora vamos falar sobre o MDP. Bom, o MDP é uma chapa que é feita com partículas de média densidade. Esse painel, ele possui também madeira de reflorestamento igual ao MDF. Além disso, o processo de fabricação é o mesmo. A grande diferença é o tamanho das partículas que estão dentro daquela madeira, tá? Sendo uma partícula mais grossas. Então, elas são utilizadas com um miolo, com parte mais grossa e nas bordas mais finas. Tá vendo? Você consegue visualizar aqui? Que no meio ela é um pouco mais grossa e aqui na borda ela é mais fininha, essa madeira. Essas peças elas têm um acabamento homogêneo e, além disso, ela é excelente, pois ela tem uma propriedade física e mecânica muito boa. Ela consegue uma estabilidade dimensional para a peça. E também ela tem uma menor absorção de umidade. Então, você pode criar peças em linhas retas
que não tenham usinagem. Então, somente linhas retas, nada de ambientes curvos, cantos arredondados, isso não pode ser feito com o MDP. Isso você deixa para fazer com o MDF, tá? O MDP ele tem uma maior resistência, maior rigidez na peça, ela é mais resistente em relação à carga, né, do que o MDF. Porém, ela só pode ser trabalhada em linhas retas, tá? Você pode trabalhar em ambientes residenciais e comerciais, como também com a composição de portas, divisórias, vários tipos de materiais. Quando você olha um material feito, uma peça feita em MDP e outra em MDF, você não consegue ver as diferenças entre elas, porque as lâminas que são aplicadas, tanto numa quanto na outra, são iguais. Então, visualmente, não tem distinção. A questão é que se de repente essa peça for curva, tiver detalhes curvos, certamente é MDF e não MDP, porque o MDP só tem as linhas retas, como eu falei para você, tá? O valor do MDP, ele é bem menor do que o MDF, mas isso não quer dizer que a peça em MDP seja uma peça ruim, tá? O preço muda justamente pela quantidade de material que está ali dentro daquela placa, daquela peça. Por quê? Porque aqui, no caso do MDP, as fibras são maiores. Então, isso faz com que o preço se torne menor, tá? Mas ele mantém a mesma qualidade de um material, de uma peça feita em MDF. Até, em questão da resistência, o MDP tem uma maior resistência do que o MDF, tá? Qual que é a desvantagem? Por ser muito parecido visualmente com o aglomerado, muita gente confunde achando que aquela peça é feita de aglomerado. Então, isso acaba se tornando algo ruim, mas não pode ser desmerecida a peça feita em MDP porque é um material de excelente qualidade, tá? Então, ele supera, muito o aglomerado, tá? Não tem nem comparação. São processos totalmente diferentes, materiais diferentes, tudo diferente. O MDP, assim como o MDF, ele não pode ter contato direto com a água, tá? Ele não pode também ficar exposto a intempéries. Então, você pode utilizar esse material sempre revestido com algum acabamento, com uma fórmica, com uma lâmina, tá? E aí sim ele vai ganhar uma resistência maior à umidade. E aí você pode aplicar ele em banheiros, cozinhas, desde que não tenha contato direto com a água. E as espessuras que você encontra desse material é de 12, 15, 18, 25 até 28 milímetros. Bom, agora vamos partir para o OSB. É um material muito bonito, por sinal. Eu gosto bastante do OSB. E ele é um aglomerado de partículas de madeiras longas, tá? E elas são orientadas em vários sentidos. Essas tiras de madeira, elas são orientadas em 3 camadas perpendiculares. Então, elas vão fazendo desenhos, né, em 3 sentidos. E elas, para serem fabricadas, é aplicado resina nela e ela é prensada sob uma alta temperatura. E isso vai fazer com que as peças elas se tornem mais resistentes. Ela tem uma boa resistência mecânica e é uma peça bastante rígida. Então, ela tem uma rigidez muito grande. Assim como os outros materiais que eu falei para você, o OSB também é feito com madeira de reflorestamento, tá? E você pode utilizar na produção de portas, divisórias internas, imóveis, forros, até mesmo no mobiliário, não tem problema nenhum. Você pode trabalhar na decoração, revestir uma parede, você pode trabalhar de uma maneira bem inusitada, porque além dele ser uma peça bonita, uma placa bonita, né? Como você pode, inclusive, revestir paredes, esse material pode ser um excelente isolante térmico e acústico também. O peso dele é inferior à madeira natural. Então, ele é um material leve para você poder colocar e revestir e fazer esse isolamento. Ele tem um custo menor comparado com os outros painéis que eu apresentei para você, com exceção do aglomerado, tá? Porque o aglomerado, ele tem um preço bem menor, tá? Porque é um material mais inferior, digamos assim. Os móveis, eles podem ser feitos de forma retas, lineares e também horizontais. Você consegue brincar. O mais legal disso, por ele ter essa identidade única, por causa da relação das fibras, como elas são estruturadas na peça, você vai ter um ambiente bonito, único e inusitado. Então, você consegue brincar com essas peças, tanto no mobiliário como no revestimento do seu ambiente, e vai ter um ambiente incrível. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, ele possa ter agregado muito e tenha esclarecido algumas questões que às vezes a gente fica em dúvida sobre os materiais. Eu te encontro no próximo vídeo, então não deixe de comentar aqui embaixo
caso você queira interagir comigo e quem sabe a tua dica seja o próximo vídeo. Não deixe de assinar o canal também se você tenha gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!